Oi pessoal, mais uma edição semanal do Resumo da Semana começando. Vamos ver os destaques do programa? Banners que teriam o lixo como destino viram bolsas ecológicas. A ação é do projeto Profissão Catador. Equipe da Unicruz retorna das atividades da Operação Itapemirim. Primeiro Mamaço Cruz Altense incentivou o aleitamento materno. E a última reportagem da Rede Prosa sobre trens. E a gente abre essa edição do programa falando sobre o reaproveitamento de materiais que teriam o lixo como destino. Durante todo o ano de 2015, o projeto Profissão Catador aqui da universidade trabalhou em uma campanha para a arrecadação de banners. O destino dos banners doados na campanha é a transformação e o reaproveitamento do material para a confecção de bolsas ecológicas. Uma ação bem bacana e que você vai conhecer agora. O projeto Profissão Catador da Unicruz, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Cruz Alta, estão produzindo sacolas a partir de banners que não são mais usados. Essas bolsas elas estão sendo produzidas a partir de material reciclável recolhido dentro da instituição, ou seja, são banners de lona acrílica. O recolhimento ele iniciou na universidade, porque a universidade ela realiza muitos eventos científicos e também utiliza muito material de divulgação através desses banners. Então a universidade, no Fórum de Sustentabilidade, a partir de um outro projeto de extensão, que é o da coleta seletiva solidária, fez uma campanha para recolhimento desses banners. E hoje a produção ela está aumentando, então a gente vai estender essa campanha para toda a comunidade do município, de modo que outras instituições, empresas e escolas que também utilizam esse material possam estar doando para que o material se transforme em bolsas. Construindo alternativas solidárias para a inclusão produtiva de mulheres. Este é o nome do projeto, que se baseia na limpeza, no recorte e na confecção de bolsas ecológicas. Os modelos produzidos são exclusivos e cada um com uma estampa diferente. Está sendo muito bom, por causa que, além de uma renda extra que a gente vai estar proporcionando para a gente, a reciclagem também, porque é um material que demoraria anos para se deteriorar e a gente está vendo coisas lindas com ele. Eu acho uma boa, porque isso aí, esses banners aí é bem aproveitado, porque isso aí vai para o lixo, prejudica a natureza. E assim a gente recicla ele, dá para fazer várias coisas com o banner. O nosso grupo, a gente, quando chega, a primeira coisa faz é a oração, aí depois a gente faz o plano, uma vai cortar, outra vai costurar, para dar rendimento, no trabalho, A nossa ideia até é fazer as bolsas e ter mais ideias para poder estar reciclando mais, Mas eu acho assim que é uma solução que deveria ser utilizada mais vezes em outros materiais também. A minha participação aqui é cortar aqui, costura um pouco também na máquina, um pouco em cada repartição. A confecção das bolsas é construída através do trabalho em equipe, tarefa que nem sempre é fácil. Por isso, a assistente social do projeto trabalha com mensagens de positivismo e incentivo. Elas ficam em um caderno e é de fácil acesso às integrantes do projeto. Todos os dias, antes de começarem as atividades, as mulheres se reúnem para juntas rezarem e pedir por um bom dia de trabalho. É a oração da economia solidária. Que a solidariedade alimente nossas vidas e organização, assim seja. Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha junto é sinal de solução. Então vamos sonhar ligeiro e sonhar em mutirão. O projeto já fez a reutilização de outros produtos. Criou sabão a partir de óleo, puffs de pneus velhos, aventais de restos de tecido, vassouras de garrafas PET, entre outras.
A Universidade Aberta à Terceira Idade está com inscrições abertas para as oficinas de inclusão. As vagas são para pessoas com idade acima de 60 anos e as ações deste projeto visam a inserção dos idosos com a comunidade. As oficinas são compostas por atividades teóricas e práticas, envolvendo assuntos como saúde, cinema, artes, educação e cidadania. E na madrugada do domingo, dia 31 de julho, a equipe da Unicruz, que estava no Espírito Santo participando da Operação Itapemirim do Projeto Rondon, retornou para a cidade de Cruz Alta. Foram 17 dias de operação e mais de 20 oficinas com diferentes temáticas. Tudo isso para desenvolver ainda mais o município de Marechal Floriano. Nós conversamos com o professor Carlos Henrique Wildiges, que fez uma avaliação sobre a experiência vivida pelos rondonistas aqui da Unicruz. A operação ela foi muito satisfatória, a gente conseguiu alcançar os objetivos. Esses 17 dias foram de ensinamento e de aprendizado, porque quem acaba passando esse conhecimento, no caso os rondonistas, também acaba adquirindo muito da comunidade local. Então isso foi muito interessante para todos. O pessoal acabou trazendo um peso extra na bagagem, mas esse peso foi nada mais, nada menos do que conhecimento, porque essa transmissão mútua acaba sendo muito valiosa para os rondonistas. E desde o dia 5 de agosto, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, já que começou as Olimpíadas do Rio 2016, a primeira em terras brasileiras. Durante esse período de 17 dias de jogos, nós aqui da Unicruz TV vamos acompanhar juntamente com vocês aí de casa a viagem de um casal cruzaltense, que tem como sonho poder assistir os Jogos Olímpicos. A Ana Zambuja vai nos enviar lá do Rio de Janeiro informações dos jogos e passeios que ela e a família farão na cidade maravilhosa. Ela chegou uns dias antes das Olimpíadas começarem e já nos enviou como estava a expectativa dela e o clima por lá. Vamos rever? Roda aí! Oi, pessoal da Unicruz TV, eu sou a Ana e agora dia 3 eu estou embarcando junto com a minha família para realizar um sonho de assistir uma Olimpíada. E junto com a Unicruz TV eu vou estar mandando algumas informações para vocês, algumas curiosidades do que vai estar acontecendo no Rio. Beijo, até lá! E na quarta-feira, dia 4 de agosto, a Praça Érico Veríssimo, aqui de Cruz Alta, foi local de discussão e conscientização. Aconteceu o primeiro Mamaço Cruzaltense. A ação vem ao encontro das comemorações do Agosto Dourado, onde é incentivado o aleitamento materno. Há 2 meses, Emily veio ao mundo. E nesse tempo, Anne teve que se adaptar não apenas em sua nova rotina, mas também quanto aos cuidados com a primeira filha. Uma das preocupações foi quanto à amamentação, que começou de forma difícil e dolorosa para ela. A minha experiência com a amamentação foi ótima, mas não foi tão fácil como todo mundo pensa que é, né? No início eu tive um pouco de dificuldade porque a Emily não conseguia pegar direito o bico para mamar. Então ele acabou machucando um pouco, doía. Às vezes eu quase chorava, eu pensei em desistir. Mas ao mesmo tempo eu pensava que eu não podia desistir porque o leite materno é o mais importante, né? Agora que eles são pequenininhos. Mas eu digo que é maravilhoso. Foi um momento assim que eu me senti muito bem, que eu sabia que eu era a única pessoa que podia amamentar ela por eu ser a mãe dela, né? Já a experiência de Karina foi mais tranquila. Joaquim, que hoje tem 6 meses, pegou com facilidade a mama. E se depender da mãe, ele seguirá se alimentando do leite materno por um bom tempo, já que ela acha essencial para a vida do filho. É muito importante, até ele nem fica doente também, eu acho que também por isso, né, que o leite ajuda bastante, até quando ele tá doentinho, quando ele toma, assim, ele dá uma rejuvenescida, assim, ele fica bem. E foi com esse objetivo de incentivar cada vez mais o aleitamento materno que foi promovido o primeiro Mamaço Cruzaltense. Esse tipo de ação surgiu na França no ano de 2006 e no Brasil em 2012. O evento, promovido pelo Centro de Saúde da Mulher aqui no município, vem no mês de conscientização do aleitamento materno, o Agosto Dourado.
realmente para mobilizar a população, né? Porque dar leite materno, quem dá, né, é a mãe, quem recebe é o bebê. Mas só que para que isso aconteça, né, ela precisa de apoio. Né, ela precisa do pai que apoie, como o nó aquele do top dourado, né, que o nó é o pai, a sociedade, a comunidade, né. Então a nossa proposta é essa, é mostrar que essa mãe para amamentar, ela precisa de apoio. E nós, Centro de Saúde da Mulher e todas as minhas colegas da saúde, a gente apoia e acredita que é o melhor para o bebê e para a mãe. A atividade, que teve início pela manhã e terminou à tarde, teve concurso de fotos sobre amamentação, atividades recreativas, apresentação cultural e ainda as mães puderam saber mais sobre os benefícios que o leite materno tem para o bebê e também para elas. Para o bebê, né? Então, assim, ele vai ter menos infecções, né? Ele vai ter menos alergias, ele vai reduzir o risco de obesidade, de diabetes, de hipertensão na vida adulta, né? Para a mãe, ela vai reduzir o câncer de mama, ela vai voltar ao peso mais rápido, né? Ela vai também, a amamentação, ela pode ser um método contraceptivo desde que essa mãe amamente pelo menos umas 14 vezes ao dia, né, e não esteja menstruando. A Universidade de Cruz Alta foi parceira do evento através do curso de enfermagem e acredita que ações como esta reforçam a parceria entre a universidade com a comunidade externa. Em primeiro lugar, pela importância do motivo do evento, né, o incentivo ao aleitamento materno, que no dia 1º de agosto foi então o Dia Mundial do Aleitamento Materno, e também em parceria, esse auxílio na parceria então com a Secretaria de Saúde, que sempre nos acolhe, então também estamos estimulando essas atividades que a gente realiza junto com eles. E nessa semana a gente apresentou a última reportagem da série da Rede Prosa sobre trens. Esse meio de transporte fez história em inúmeras estações pelo Brasil. Na Serra Gaúcha não foi diferente. O trem que impulsionou o desenvolvimento da região no início do século passado, hoje é usado apenas para o turismo. Mas um projeto quer resgatar este meio de transporte como uma alternativa de mobilidade urbana. A reportagem foi produzida pela UX TV. O deslizar pelos trilhos, a potência da máquina a vapor que esparrama fumaça pelos ares, o apito agudo ao chegar ou partir da estação. A modernidade representada pelo trem no início do século XX, hoje é o passado, registrado pela câmera do celular. Uma lembrança da época onde a vida andava mais devagar. As transformações urbanas podem demorar a acontecer, mas elas ocorrem o tempo inteiro. Nas grandes cidades, o ponto de partida para o crescimento sempre é um caminho que leva a outros lugares. Pode ser o mar, um rio, uma ponte ou, como na Serra Gaúcha, a chegada do trem. No início do século passado, as ferrovias eram importantes para o escoamento de mercadorias, levadas de forma rápida e segura por longas distâncias. Por isso, a inauguração da estação férrea em 1910 elevou Caxias do Sul de vila para a cidade, alavancando o desenvolvimento econômico da região. O traçado seguia por Farroupilha e Carlos Barbosa, onde o entroncamento levava até as localidades de Garibaldi e Bento Gonçalves ao norte e seguia para Montenegro e a capital Porto Alegre ao sul. Em 1910, a gente vira uma página da história da colônia Caxias. A gente começa a fazer uma projeção de uma cidade moderna, de uma cidade mais próxima dos centros urbanos, né? Até tem uma característica interessante se a gente for parar para pensar, porque a estrada de ferro para Caxias, ela não era um caminho natural, porque aqui é um ramal de Carlos Barbosa. Isso já mostra que a região ela tinha uma força econômica e uma força política. Na década de 1960, a imagem de progresso relacionada aos trilhos passou a ser associada ao asfalto. O transporte ferroviário entrou em decadência. Prédios e estradas de ferro foram abandonados.
Aqui no Brasil, principalmente na década de 40, 50, quando a indústria automobilística começou a se desenvolver e os grandes lemas dos governos eram abrir estradas, infelizmente se deixou o transporte ferroviário de lado. Mesmo assim, os trens deixaram um rastro de progresso, cultura e saudosismo pelo caminho. Saudosismo que foi recuperado principalmente pelo turismo. Subir a bordo da Maria Fumaça é quase uma viagem pelo tempo. O percurso no trem turístico se estende pelos 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa durante 1h30. Muito bom, muito belo, muito cuidado, maravilhoso. A realização do meu sonho de criança, eu sempre quis andar num trem Maria Fumaça e agora eu estou realizando esse sonho. O passeio, ele tem uma qualidade, né, da modernidade de hoje, sem deixar, né, de ter aquele ar bucólico do passado. Eu estou me divertindo. Essa demanda de turistas é exatamente o que pode fazer com que toda a região possa voltar aos trilhos, também visando a mobilidade urbana. Em 2003, o governo federal lançou o Plano de Revitalização das Ferrovias, com o desenvolvimento e a ampliação de sistemas e serviços ferroviários. Isso impulsionou o projeto de um trem regional para passageiros. O trem regional viria a ser mais uma alternativa também para que as pessoas que tenham e precisam e fazem no dia a dia essa locomoção entre essa região metropolitana, principalmente Caxias, Bento, Farroupilha, elas possam ter o trem também como alternativa de transporte. Segundo o estudo de viabilidade técnica finalizado em 2013 pelo Ministério dos Transportes e pela Universidade Federal de Santa Catarina, a alternativa viável para esse projeto é o reaproveitamento de pelo menos 70% do trecho existente. Ao todo, são 62 quilômetros de extensão, com um novo segmento entre Farroupilha e Bento Gonçalves. O investimento estimado na época do estudo era de 285 milhões de reais. A ideia é utilizar como meio de transporte o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, a exemplo do que está sendo implantado no Rio de Janeiro. Ele é um veículo que se adapta muito bem ao meio urbano, um transporte muito seguro, né, com um horário também bastante regular. O projeto segue no papel sem previsão de realização, aguardando um marco regulatório. Hoje o que depende para que isso seja retomado? Pressão política, articulação, né, envolvimento de toda a região. Realmente é uma iniciativa que depende não só do governo, né, que é realmente o articulador, mas depende basicamente do interesse da iniciativa privada em partir para explorar esse tipo de transporte, né. Enquanto isso, a estrada de ferro na Serra aguarda a próxima viagem. Quem sabe carregando novamente o conceito de modernidade que trouxe há mais de 100 anos. E nessa semana, integrantes da reitoria foram recepcionar os ingressantes da Universidade de Cruz Alta neste semestre. Eles visitaram salas de aula e o mini auditório, dando as boas-vindas aos novos acadêmicos da instituição e também falando sobre os projetos que são desenvolvidos aqui pela Unicruz. Essa edição do Resumo da Semana chegou ao fim. Se você perdeu alguma informação deste ou de outros programas que fazem parte da Unicruz TV, você pode rever no nosso canal do YouTube. Bom final de semana para todo mundo e até a próxima!